Devido a toda a repercussão de infectados e mortos por causa do coronavírus atualmente, deixando as pessoas com medo de sair de casa ou viajar, então eu vim ajudar vocês a ficarem com mais medo ainda. Então hoje mostrarei a vocês o top 5 vírus que mais mataram pessoas em toda a nossa história. Bem-vindo ao canal Evolução Mental e bora pro vídeo. Em quinto lugar, febre amarela. Essa doença matou entre os anos de 1960 a 1962, era causada pelo flavivírus, que tem uma versão urbana e outra silvestre, já causou grandes epidemias na África e nas Américas. A contaminação por esse vírus era normalmente picada pelo mosquito transmissor, que picou antes uma pessoa infectada com o vírus. Os sintomas dessa doença era febre alta, mal-estar, cansaço, calafrios, náuseas, vômitos e diarreia. 85% dos pacientes se recuperava em 3 ou 4 dias. Os outros podiam ter sintomas mais graves, que poderiam levá-los à morte. Atualmente existe uma vacina, que pode ser aplicada a partir dos 12 meses de idade e renovada a cada 10 anos. E estima-se que matou mais de 30 mil pessoas. E se você achou que essa doença matou muitas pessoas, é porque você não viu o resto da lista. Em quarto lugar, sarampo. Sarampo é uma doença altamente contagiosa causada pelo vírus do sarampo. Os sinais e sintomas iniciais geralmente incluem febre, muitas vezes superior a 40 graus, tosse, corrimento nasal e olhos inflamados. 2 ou 3 dias depois do início dos sintomas, formam-se no interior da boca pequenos pontos brancos, denominados sinais de Koplik. Entre 3 a 5 dias depois do início dos sintomas, aparece uma mancha vermelha e plana que geralmente tem início na face e daí se espalha para o resto do corpo. Os sintomas começam-se a manifestar entre 10 e 12 dias depois do contágio e duram entre 7 a 10 dias. Em cerca de 30% dos casos ocorrem complicações, as quais podem incluir, entre outras, diarreia, cegueira, inflamação do cérebro e pneumonia. O sarampo transmite-se facilmente por via aérea através da tosse e espirros de uma pessoa infectada. Pode também ser transmitida através do contato com a saliva ou secreções nasais. Estima-se que em 1980 a doença tenha causado 2,6 milhões de mortes. Bem pouca gente. Em terceiro lugar, AIDS. Com certeza vocês já imaginavam que a AIDS estaria nessa lista. A AIDS é causada pelo vírus do HIV. Ele é mais comumente transmitido durante a relação sexual sem uso de preservativo e pela troca de fluidos corporais. O contágio também pode acontecer durante a gravidez, no parto, em transfusões sanguíneas, transplantes de órgãos, pela amamentação e por compartilhamento de agulhas contaminadas. Ou seja, a AIDS adora drogados. Brincadeira. Nas primeiras 2 a 6 semanas depois de serem infectadas pelo HIV, algumas pessoas podem apresentar sintomas similares aos de uma gripe, como febre, mal-estar prolongado, gânglios inchados pelo corpo, manchas vermelhas na pele, dor de garganta e dores nas articulações. Algumas pessoas não apresentam nenhum sintoma por muitos anos enquanto o vírus, vagarosamente, se replica. Ainda não existe cura para a infecção pelo HIV, embora os tratamentos sejam muito mais eficientes do que no passado. Uma combinação de medicamentos antirretrovirais podem ajudar a combater a multiplicação do vírus e permite que os pacientes levem vidas mais longas e saudáveis, sem que seu sistema imunológico seja afetado rapidamente. Esses medicamentos também são usados como medida preventiva para diminuir a transmissão. E estima-se que a AIDS já matou mais de 35 milhões de pessoas desde seu descobrimento, ou seja, use camisinha que é melhor para a saúde. Em segundo lugar, gripe espanhola.
Gripe de 1918, frequentemente citada como gripe espanhola, foi uma pandemia do vírus influenza que se espalhou por quase toda parte do mundo. Foi causada por uma virulência incomum e frequentemente mortal de uma estirpe do vírus influenza A. A origem geográfica da pandemia de gripe de 1918-1919 é desconhecida. Foi designada de gripe espanhola, gripe pneumônica ou peste pneumônica. Essa doença aqui no Brasil chegou a matar mais de 35 mil pessoas, segundo o Instituto Butantan. Foram 12.700 no Rio de Janeiro, 6.000 em São Paulo, 1.316 em Porto Alegre, 1.250 em Recife e 386 em Salvador. Em Manaus, foram quase 900 mortos, com 9.000 infectados. Entretanto, as autoridades de saúde estimaram que o número de mortos pudesse ser bem maior por conta da lotação dos cemitérios da cidade. Muitas pessoas morreram sem obituário ou sequer entraram para as estatísticas da capital amazonense. A doença foi tão severa que vitimou até o presidente da República, Rodrigues Alves, em 1919. Os sintomas da influenza espanhola era mais severa que a gripe comum, mas tinha os mesmos sintomas iniciais, como garganta dolorida, dor de cabeça e febre. Mas comumente em muitos pacientes a doença progredia para algo muito pior do que espirros. Calafrios intensos e fadiga vinham acompanhados de fluido nos pulmões. E essa pandemia matou de 50 a 100 milhões, sim, você ouviu direito. 100 milhões de pessoas, sendo considerada a pandemia mais mortal da história. E em primeiríssimo lugar, um dos vírus que mais chegou perto de destruir a humanidade. Varíola. Varíola foi uma doença infecciosa causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola, varíola major e varíola menor. O último caso natural da doença foi diagnosticado em outubro de 1977, o que levou a Organização Mundial de Saúde a certificar a erradicação da doença em 1980. O risco de morte após contrair a doença era de cerca de 30%, sendo superior em bebês. Entre os sobreviventes, as sequelas mais comuns eram a extensa cicatrização da pele e cegueira. Os sintomas iniciais mais comuns de varíola eram febre e vômitos. Aos sintomas iniciais seguia-se a formação de úlceras na boca e erupções cutâneas na pele. Após vários dias, as erupções cutâneas evoluíam para bolhas características, repletas de líquido e com uma depressão ao centro. A determinado momento, as bolhas ganhavam crostas e desprendiam-se, deixando cicatrizes na pele. A doença era transmitida diretamente entre pessoas ou através do contato com objetos contaminados. A prevenção era feita com a vacina contra a varíola. Nos casos em que a doença já tinha sido contraída, podiam ser usados alguns antivirais. Em 1798, Edvard Jenner descobriu que a vacinação era capaz de prevenir a varíola. Em 1967, a Organização Mundial de Saúde intensificou as medidas para erradicar a doença. A varíola é uma das duas doenças infecciosas erradicadas até a data, a par da peste bovina, erradicada em 2011, graças a Deus. E estima-se que ao longo do século XX a varíola tenha causado entre 300 e 500 milhões de mortes. Mais ou menos 5% da população mundial da época. Tá bom. Chega desse clima tenso. Aí sim. Assim está bem melhor. Então hoje nós confirmamos que depois de todas essas mortes, dor e sofrimento, o ser humano ainda está vivo. É como eu sempre digo, o ser humano é que nem barata, a gente dá 30 chineladas em cima, e ela levanta e sai correndo, como se nada tivesse acontecido. E então esse foi o vídeo, galera. Deixa o like e se inscreve para ajudar. E se tiverem dicas de como deixar o vídeo mais engraçado ou mais interessante, deixa aí nos comentários. Então obrigado por assistir o vídeo do canal Evolução Mental e até a próxima. Tchau.